Bom dia a todos. Meu nome é Hugo Nagawa. Eu cuido da parte de software e treinamentos e junto do João Machado e do Ricardo Ramos organizamos essas sessões na prática. Hoje nós vamos ter a nossa segunda sessão com o William Henrique da Setup Automação. Então, lembrando a todos, como foi a primeira sessão, para não sobrecarregar a transmissão, a gente pede a gentileza de desligarem os microfones, desligarem as câmeras e com relação às perguntas no decorrer da apresentação, nós pedimos a gentileza de mandarem via chat e no final da apresentação nós vamos respondê-las. Tá? Os slides e a gravação vão ficar disponíveis no YouTube e junto do apresentador. Então, no final, o apresentador vai passar os contatos e também depois meus contatos estão disponíveis tanto no LinkedIn ou via e-mail. Então, vocês podem mandar mensagem, mandar e-mail e a gente providencia esse link, tá bom? Então, agora é com o William. O William, ele é um parceiro da Enai, ele tem vasta experiência é, na, em diversas empresas, né? Teve experiência com a área de instrumentação, telecomunicações, desenvolvimento de produtos, e desde 2014 se juntou à equipe da Setup, na qual vem desenvolvendo soluções desde 2014. Então, hoje ele vai falar um pouco mais de sistema de visão aplicados em teste automatizado. Como é um assunto bem extenso, qualquer dúvida que ficar, ele passando os contatos também, o pessoal fica à vontade de entrar em contato, quiser discutir alguma aplicação com ele, com certeza ele vai ficar à disposição. Tá bom? Muito obrigado. William, com você agora. Obrigado, Hugo. Bom dia a todos aí. Obrigado por vocês estarem presentes. Estou só aguardando aí a liberdade para poder iniciar o compartilhamento de tela. Espera aí, William. Aí, foi. Hugo, só para confirma para mim se já está visível a minha tela, por favor. Está sim, está sim. Ok. Muito obrigado. Bom, meu nome é William, como o Hugo já falou. Eu sou um dos sócios aqui da empresa Setup Automação de Campinas. Somos Alliance Partners da Enai há um bom tempo já. Temos aí um bom chão e boa experiência na indústria. Eu vou comentar um pouco sobre isso aí. Espero que vocês gostem da apresentação. O foco da nossa apresentação hoje vai ser falar sobre sistemas de visão aplicado em teste automatizado, ok? Nossa equipe aí, nossa história, nossa empresa foi fundada em 1996 aqui em Campinas. Nós temos aí um corpo de engenharia e a nossa visão é desenvolver soluções tecnológicas que superem os desafios da indústria, né? Nós estamos sempre procurando por desafios, adoramos desafios tecnológicos e a gente evita soluções de prateleira. Então, se você tem um desafio importante aí, está convidado a entrar em contato com a gente, seja qual for o domínio da instrumentação, automação e necessidade de teste e medição, ok? Nós temos mais de 24 anos de experiência e desses 24, pelo menos 20 anos no segmento de visão computacional, que é o assunto da nossa palestra, por isso que a gente pode falar com bastante propriedade. Temos uma série de parcerias certificadas, então somos Alliance Partners da National, temos uma parceria com a Bosch Exult, KUKA, ONRUN, a Fanuc Robotics, especializado na parte de visão associada ao controle do robô, e com a IBM também no uso de computação cognitiva, inteligência artificial do IBM Watson nos nossos sistemas. Como eu disse, com 20 anos de experiência, a gente trabalha com todas as marcas de mercado, né? Mas uma delas que
a gente tem uma forte presença também, utilizando as soluções da National Instruments e o próprio LabVIEW para poder implementar e desenvolver sistemas de visão computacional, ok? Também temos aí uma divisão de robótica, e alguns dos nossos clientes, para terem noção do escopo de trabalho que a gente atua, temos aí presença em multinacionais, empresas nacionais também, setor automotivo, diversos setores, até agrobusiness, centros de pesquisa, grandes empresas aí também da área de produtos de bem de consumo e de indústria de base também, ok? Falando sobre sistemas de visão computacional, a gente precisa estabelecer algumas diferenças aqui e alguns de vocês vão até entender por que em algumas das aplicações vocês tiveram desafios no passado, ok? Então, quando a gente fala sobre sistemas, pegar um computador e atribuir características e capacidades de processamento de imagem ao computador, nós estamos, na verdade, agrupando milhões e milhões de sensores fotoelétricos e utilizando esses resultados desses milhões de sensores para tomada de decisão. O problema é que, e não só o problema, mas se você não usa de uma boa técnica de ótica e iluminação, como nós vamos falar e mostrar aqui para frente, e entender os princípios e fenômenos relacionados, você pode ficar com milhões de problemas na mão em vez de milhões de soluções. Então é um recurso muito poderoso que tem que ser usado com sabedoria. Ok. Vou começar falando alguns fundamentos básicos de ótica, e é importante a gente tratar disso porque 80% do sucesso na implementação de sistemas de visão está relacionado com a adequada aplicação dessas técnicas, ok? A luz é uma onda eletromagnética, como muitos de vocês já devem saber, e a luz que a gente enxerga, utilizando os nossos olhos, está numa região bem estreita do espectro de luz, que é chamada de faixa visível do espectro, ok? Para ter uma noção breve, eu gosto dessa figura, que ela mostra uma visão bem ampla do que nós estamos falando. Lá no comecinho do lado esquerdo desse gráfico, nós estamos falando em ondas eletromagnéticas no domínio aí de ondas de rádio, ou seja, a gente não consegue enxergar as ondas de rádio, elas estão fora do espectro visível, e nós estamos falando de frequências aí de alguns 1000 Hz, alguns kHz, megahertz, né, nessa faixa de grandeza, ok? Então você tem um comprimento de onda da ordem de edifícios para ondas curtas, ou de alguns seres humanos aí, para quando você começa a subir para UHF e outras frequências. Quanto mais a gente aumenta a frequência, mais próximo a gente vai entrar no centro ali, a região do espectro visível, onde você consegue interpretar e ver todas as cores. E nós já estamos falando de comprimentos de onda da ordem da ponta de uma agulha, por exemplo, até quando eu vou para as outras frequências que são frequências muito mais altas, superiores a terahertz, onde a gente já começa a encontrar radiações ionizantes, por exemplo, né? E também não são visíveis, e os comprimentos de onda estão no nível de átomos ou núcleos de átomos, é dessa ordem de grandeza que nós estamos falando. No espectro visível, uma outra forma de falar sobre frequência de luz, que está diretamente relacionada à cor que a gente enxerga, outra forma de dizer, em vez de frequência, para não trabalhar com números tão grandes, a gente costuma utilizar o comprimento de onda, que acaba sendo diretamente proporcional. E o comprimento de onda na faixa visível vai de 400 nanômetros até 700 nanômetros ali, a gente já está falando já de uma região de infrared, aí, que nós vamos falar mais para frente também, ok? Além da característica da amplitude, né, de uma onda senoidal que caracteriza uma onda eletromagnética, eu tenho amplitude, que é a intensidade de luz, eu tenho a frequência, que é a cor da luz, eu tenho uma série de fenômenos, existem uma série de fenômenos ópticos que existem na natureza que proporcionam aquilo que a gente consegue enxergar. Então, quando eu tenho uma luz branca, que ela na verdade, a somatória de todos os comprimentos de onda, né? É como se fosse um impulso de espectro bem largo, ou seja, eu tenho todas as componentes de cor juntas ao mesmo tempo, isso seria
a característica de uma luz perfeitamente branca, e ela incide sobre um material, a forma como esse material ou absorve ou reflete a luz vai dar essa característica de diferenciação de cores que nós seres humanos, conseguimos enxergar, né? Outros fenômenos interessantes que costumam acontecer, inclusive esse fenômeno ajuda a gente ao desenvolvimento de lentes, é o próprio fenômeno da refração, muito conhecido, por exemplo, essa distorção ótica que a gente enxerga aqui, esse lápis não está bipartido, mas a gente enxerga dessa forma por causa do efeito da água dentro do copo, que acaba promovendo um fenômeno de distorção ótica e geométrica no caminho que a luz percorre, né? Existem uma série de características também relacionadas ao tipo de reflexão, ou a forma como ele incide no material, a luz, e a forma como ela é refletida, principalmente porque, além das frequências e da amplitude, a gente tem uma característica que é chamada de modo de propagação dessas ondas eletromagnéticas, tá? Isso fica mais visível quando a gente trabalha com RF, que é uma frequência bem mais baixa do que a da luz, onde, se eu tenho duas antenas polarizadas, se eu faço uma cross-polarização, eu vou ter um fenômeno onde acabo anulando, por exemplo, aquele sinal de rádio está sendo emitido. A onda de luz é a mesma coisa que a de rádio, são ondas eletromagnéticas, onde eu tenho de maneira ortogonal, uma componente de campo elétrico perfeitamente ortogonal a uma variação de campo magnético no domínio do tempo, como representa esse gráfico da esquerda, ok? E essa composição de campo elétrico e campo magnético, quando eu tenho um giro no próprio eixo, ou diferentes modos de propagação que a gente chama, eu vou ter polarizações específicas. Normalmente, a luz mais comum aí existente é uma luz não coerente, não polarizada, mas eu tenho técnicas, por exemplo, usando um filtro polarizador, eu consigo separar e escolher somente o modo de polarização que eu gostaria. Isso não tem nada a ver com um ângulo de incidência, de reflexão, isso tem a ver com o modo como a luz se propaga no espaço, em fibras óticas, etc. Okay? E a gente usa muito isso no sistema, eu vou entrar mais em detalhes aqui para frente. As infinitas técnicas de iluminação são muito importantes. A gente usa uma série de estratégias, como uma luz indireta com um semi-espelho, ou um sistema de iluminação domo, para poder iluminar o objeto por igual em todas as direções, ou uma iluminação de baixo ângulo, provocando um fenômeno chamado dark field. E para isso, inclusive, a gente tem sentido de necessidade, a própria setup tem desenvolvido uma série de iluminações especiais para serem aplicadas para sistema de visão. Nós temos uma série de cuidados que precisam ser tomados. Ela precisa ser uma iluminação totalmente flicker-free, ou seja, ela não pode oscilar como as luzes no nosso ambiente oscilam a cada 60 vezes por segundo, porque nesta velocidade ela vai promover uma série de erros de medição. Então, quem já tem sistemas de visão instáveis utilizando iluminação convencional vai descobrir que o problema não está na câmera, não está na programação, está na luz que não foi adequada para aquela aplicação, ok? Existe uma série de lentes e sistemas, estratégias de ótica muito inteligentes e criativas para resolver problemas complexos. Imagina uma caixa de remédios passando numa esteira em alta produção. Se você precisar analisar todos os lados desse remédio, o mecanismo e os sistemas para poder movimentar e disponibilizar esse produto podem ser tão caros que são produtos ou sistemas, né, soluções inviáveis. E a gente tem estratégias específicas como uma lente dessa que consegue enxergar a partir de uma direção de topo, né, a gente consegue enxergar todos os lados através do jogo de lentes que tem nessa estrutura, ou enxergar dentro de furos, ou através de um jogo, de uma lente poliview, enxergar todos os lados em uma única foto e daí fazer inspeções, né, em cada uma das faces do produto, em produtos de baixo valor agregado, que eu tenho que ter um payback muito claro. Então, as soluções existentes são inúmeras e o que a gente fala para todo mundo, se você não trabalhou bem a ótica, não trabalhou bem a iluminação, não trabalhou, inclusive, por exemplo, os filtros óticos, nós falamos lá atrás de comprimento de onda,
E, de fato, existem alguns filtros que a gente coloca na lente específicos para a visão computacional, que a gente consegue realçar ou melhorar um fenômeno que nós vamos comentar chamado relação sinal-ruído, ou seja, como é que eu diferencio aquilo que é útil para a minha imagem, aquilo que eu estou tentando buscar, e aquilo que é imagem de fundo, que seria o nosso ruído. Então, uma das formas de resolver isso de maneira muito simples é com a aplicação de filtros óticos. Aqui uma aplicação bem simples, onde eu consigo, só com filtro óptico, eu consigo saber se aquela tinta naquele pedaço do carro é uma tinta original ou não, se aquele carro foi batido ou não. Um exemplo bem simples, e que aqui zero de software, nós estamos falando só de ótica, ok? Existem aí nas características das lentes especiais uma gama infinita de lentes, diferentes não só das lentes que a gente usa em fotografia, mas para sistema de visão computacional a gente tem outras lentes especiais, como lentes telecêntricas, lentes que são específicas para medição ótica, cuja alguns aspectos, características que para uma foto não fazem tanta diferença, mas para sistemas de visão computacional fazem, são levadas em consideração, né? Um exemplo de distorções e problemas relacionados a uma escolha ruim de lentes são, por exemplo, aberrações cromáticas. Então, quando você vê esse tipo de imagem, o que está acontecendo aqui, a construção dessa lente não foi feita com o devido cuidado e com a devida metrologia necessária e validação, e você acaba tendo uma dispersão cromática, ou seja, a luz ela começa a se propagar de maneira diferente em função do comprimento de onda para algumas regiões específicas. Para inspeções onde a cor é muito importante, isso aqui é um problema muito grave. Outro problema clássico é a aberração geométrica, que é muito comum, ainda mais quando eu uso menor a distância focal da lente que eu estou usando, maior a distorção que eu vou ter do efeito do olho de peixe, né? Vocês devem estar acostumados no apartamento, tem aquele olho de peixe para enxergar a visita. A imagem que você enxerga através de uma lente daquela que é uma lente grande angular, é extremamente distorcida, né? Uma placa retangular perfeita vai ser visualizada como uma peça totalmente circular e esquisita, né? Através dessas lentes. Então, esse tipo de cuidado tem que ser tomado dependendo do tipo de inspeção que você está realizando, ok? Por incrível que pareça, a gente enxerga tudo colorido, tem a expectativa de estar fazendo esse tipo de teste, mas em sistema de visão computacional, na grande maioria das vezes, a gente vai filtrar essa imagem, dependendo daquilo que eu quero ressaltar, e eu vou utilizar para fazer a inspeção uma imagem monocromática. Ela normalmente é processada de maneira mais rápida, me dá mais agilidade, e eu consigo, através da própria conversão de uma imagem colorida para monocromática, fazer uma série de separações muito importantes. Vou dar alguns exemplos, né? Então, toda imagem colorida, ela é, inclusive para o computador, na verdade, a composição de 3 fotos diferentes, cada uma num comprimento de onda específico. Normalmente a combinação do vermelho, do verde e do azul vão proporcionar para a gente essa imagem colorida, ok? Então, dando uma ideia de um campo de flores aqui, se eu for analisar o histograma, que tem a relação com a intensidade dos pixels e a frequência com que eles ocorrem, né, número de vezes que ele ocorre na imagem, são os gráficos da esquerda, e a imagem da direita, eu vou observar que, nesse caso, se eu utilizar apenas a imagem vermelha, eu consigo contar, por exemplo, quantas dessas rosas, dessas flores estão abertas no meio de um campo verde, e a parte verde acaba virando o meu ruído, né? E ele está longe daquilo que eu quero inspecionar. Então eu consigo fazer uma série de inspeções que eu não conseguiria fazer, por exemplo, no filtro verde que está logo abaixo, e que eu faria, mas de maneira meio prejudicada, no filtro azul. Então nem sempre a imagem colorida tem mais informação ou é a melhor informação para tomada de decisões. São alguns paradigmas que a gente precisa trabalhar quando a gente fala de visão computacional, ok? Outra questão que eu vou até entrar num momento um pouco mais interativo, vou pedir até ajuda para o Hugo aí, se ele puder responder, ou quem tiver, é justamente a princípio das dificuldades que a gente tem de entender os sistemas de visão computacional
por achar que eles vão enxergar a mesma coisa que o ser humano está enxergando, né? E tem um elemento que atrapalha bastante esse processo, que ajuda em alguns casos, mas atrapalha bastante, que é o nosso próprio cérebro. Vou dar alguns exemplos aqui para a gente poder diferenciar e entender o porquê que existem aplicações que um computador com sistema de visão computacional vai resolver melhor do que um ser humano, e por que existem alguns casos que ainda o ser humano vai resolver muito melhor do que um computador. Olhando essas duas imagens aqui, eu até queria saber, Hugo, você consegue me dizer quantas retas nessa imagem da esquerda são paralelas? Cara, nenhuma. Nenhuma. E quantas bolinhas brancas e pretas tem na imagem da direita? Elas estão Difícil até piscando para contar, mim. né? Elas estão Estão piscando. piscando. Então, esse é um fenômeno causado pelo nosso cérebro. A forma como ele interpreta essas imagens é distorcida. Na imagem da esquerda, se você der um zoom e puder analisar, você vai ver que todas as retas são paralelas. E na imagem da direita, todas as bolinhas são brancas. Mas existe um fenômeno conhecido como ilusão de ótica que ocorre nesses resultados. E isso pode levar o usuário a tomar decisões erradas. Por exemplo, decisões na análise de cor, né? Nós temos aqui, por exemplo, duas mãos segurando duas pílulas. Qual é a cor dessas pílulas? Você consegue me dizer? Na mão amarela, cinza, e na mão azul, rosa. Vermelha, perdão. Até a dúvida de qual é a cor, né, fica no ar aí, né? Exatamente. Então, vou dizer para vocês que você usar e analisar o pixel de cada uma todos os pixels que formam esses comprimidos dentro da mão, vocês vão ver que esse é um cinza exatamente com a mesma composição de cores. Esse é o mesmo cinza, é uma única cor que tem aqui. Mas a imagem de fundo promove para o nosso cérebro uma distorção na leitura e na interpretação dessa cor. Do lado aqui é um teste que muita gente já deve ter feito, chamado teste de Shihara, é muito antigo, e se alguém aí da plateia não tiver, né, de quem está participando dessa live, não tiver conseguindo enxergar número 1, como eu também não consigo, vai descobrir que tem um grau de daltonismo aí importante, e é um teste bem interessante a ser aplicado aí. Depois, se vocês quiserem, pesquisem na internet, teste de Shihara, e façam o teste. Eu reprovo todas as vezes. Outro exemplo bem rápido, muita gente pode olhar para essa imagem aqui e imaginar que isso é um GIF animado, mas essa é uma imagem estática. Quem promove o movimento dessa estrutura é essa característica da ilusão de ótica, ok? Mas o nosso cérebro nem os nossos olhos são tão ruins assim, né? Não é à toa que o pessoal usa com muita prática esse tipo de estratégia no CAPTCHA para poder detectar se quem está do outro lado do computador é um ser humano ou é um robô. Porque até hoje, inclusive, por mais avançado que estejam os algoritmos de inteligência artificial, um computador tem muita dificuldade de conseguir separar o que é ruído e o que é informação de uma imagem como essa. Mas um ser humano tem muita facilidade, porque ele faz uma análise cognitiva desses resultados. Então, quando a inspeção precisa de uma análise, uma ponderação cognitiva, o ser humano ainda bate o computador por algum tempo, né? Apesar de que ainda daqui a pouco, com o avanço da inteligência artificial, o computador consegue imitar alguns comportamentos e talvez consiga, inclusive, imitar esse tipo de análise, ok? Além disso, outras limitações que a gente tem que tomar cuidado na hora de definir, e não só as limitações, mas entender quais são os potenciais ou outras aplicações que a gente pode fazer com o sistema de visão computacional. A câmera, ela, diferente do ser humano, tem um espectro visível mais largo e a gente consegue transformar uma região da luz presente no nosso ambiente, que normalmente não é visível, e traduzir isso para uma imagem visível. Por exemplo, aqui eu tenho a diferença entre uma imagem normal, visível, e o que eu estou enxergando se eu fizer um filtro somente na região de near infrared, que é próximo ao infravermelho, não é exatamente no infravermelho.
Existem algumas máquinas já em linha de produção que utilizam esse comprimento de onda, por exemplo, para fazer quase que um raio-x, para conseguir avaliar a quantidade de água que existe dentro de alguns frutos, né, cebola, por exemplo, sem ter que partir o fruto. Você faz essa inspeção de maneira automática. Tá vendo que dá para enxergar ali diferenças bem nítidas sem eu ter que cortar esse fruto, né? Isso é uma característica da NIR, que e outros comprimentos de onda não visíveis que conseguem penetrar no material, nas estruturas. Por isso que a gente existe raio-x e outros tipos de máquina, né, baseados nesse tipo de comprimento de onda. Então, vou dar um exemplo de aplicação que a gente desenvolveu aqui na Setup, só para ficar mais visível. Eu tenho aqui um aquário com pedras, um parafuso e um cartão de visita lá no fundo, né? E o que você está vendo aqui em cima são duas iluminações que a gente produziu. Uma delas é luz branca para a câmera RGB enxergar a imagem, e a outra é uma luz Near Infrared. E o líquido que vocês estão vendo aí é um litro de Coca-Cola aí, aproximadamente, totalmente preto e turvo. Quando eu preencho esse líquido, a câmera RGB não enxerga absolutamente nada, mas se você observar aqui na câmera, na imagem da direita, né, eu passei em câmera lenta de propósito para facilitar, a gente consegue ver todos os detalhes dentro da imagem, mesmo em líquido turvos, e isso é o uso adequado do comprimento de onda para definições que a gente precisa. Além do espectro, aquela questão da polarização que eu falei lá atrás, dá para nós um potencial muito grande da gente trabalhar com a imagem e poder extrair mais informação que aos olhos humanos elas não estão presentes. Então, existe uma câmera especial, um sensor que a Sony desenvolveu há pouco tempo, lançou no mercado, já é um produto usado já, nós temos câmeras aqui no Brasil, fomos um dos primeiros a trazer para o Brasil, que são câmeras polarizadas, em que cada pixel do sensor possui um filtro polarizador num ângulo específico, 90, 45, 135 ou 0 graus, e ele agrupa todas essas informações desses pixels e gera para mim 4 imagens. É um CCD que me dá 4 fotos ao mesmo tempo, em tempo real. Ou seja, em tempo real, exatamente ao mesmo tempo, eu tenho uma análise da imagem como se eu estivesse rotacionando um filtro polarizador na frente dessa imagem. O que isso permite a gente fazer? A gente consegue combinar essas imagens através de um processamento digital e escolher o que é importante para a gente inspecionar. Por exemplo, através de filtros especiais, eu consigo dar um realce para risco ou dar um realce para a gordura numa superfície e enxergar com muita precisão uma impressão digital. Ou, por exemplo, no caso do carro aqui, quando acontece esse reflexo, a mesma coisa acontece em lagos, né? Dependendo do ângulo da luz e da polarização, o reflexo na superfície de um vidro ou de algo que normalmente é translúcido, cria uma saturação de luz ali, eu não consigo enxergar o que está lá dentro. Mas com um filtro polarizador, eu consigo escolher em qual profundidade eu quero enxergar o meu objeto. Aqui eu consigo enxergar dentro dos carros. Outro recurso desses sistemas de polarização, gostaria de dar uma ênfase aqui para esse óculos na parte inferior, eu consigo, em materiais translúcidos, enxergar em tempo real a tensão mecânica que essa estrutura tá passando, porque a tensão mecânica de uma estrutura translúcida promove uma deflexão nos modos de propagação. A gente consegue enxergar uma série de coisas aí. Ali em cima, numa análise de remédios, por exemplo, indústria farmacêutica, mesmo que o objeto, o alumínio, reflita bastante a luz e a gente confunda ali visualmente com um comprimido que também é branco e também reflete luz, utilizando filtros de uma câmera polarizada, eu consigo criar isso aqui que a gente chama de estabelecer uma relação sinal-ruído favorável. O que eu quero determinar é se tem comprimido lá dentro ou não, então ele é o meu sinal e tudo que está por trás é meu ruído. Então é uma das técnicas possíveis de serem aplicadas usando esse tipo de câmera especial, câmeras polarizadoras, ok? Para ficar um pouco mais didático do que dá para fazer com isso tudo, por isso que eu falei que a gente tem que aplicar de maneira correta, eu vou dar alguns exemplos básicos de alguns projetos, desafios que a gente pegou na indústria e que implementamos com sucesso e que usam uma série de combinações dessas técnicas, tá?
Um exemplo foi uma inspeção que a gente fez em blocos de metal de uma empresa de fundição, perdão, para conseguir eletronicamente fazer uma varredura 3D da superfície da peça e fazer uma separação entre o que faz parte da peça em si, o que fazia parte do projeto, do desenho original do produto, e o que era, por exemplo, uma rebarba que deve ser eliminada antes que o produto seja vendido e encaminhado para a próxima etapa, né? Para fazer esse tipo de coisa, a gente combina uma combinação muito simples de uma câmera 2D convencional com uma linha laser, e a deflexão, ou seja, a distorção dessa linha laser causada pela superfície é percebida pelo detetor, pela câmera, e a gente consegue, por uma série de cálculos de triangulação e trigonometria ótica, a gente consegue determinar o volume e a superfície do sistema. Vira um scanner tridimensional, ou mais específico, um perfilômetro 3D. A gente desenvolveu essa aplicação com 2 robôs, um robô para fazer a varredura de todos os lados da peça, e uma vez que esse sistema foi detectado, o LabVIEW foi utilizado para fazer um processamento digital de sinais e determinar com muita clareza o que era a rebarba a ser removida, o que era a peça, e dar as coordenadas para o outro robô fazer a rebarbação automática. Então, o algoritmo vocês conseguem enxergar aqui. Eu tenho lá no canto superior esquerdo uma curva amarela, que é a peça ideal, e embaixo uma peça com uma rebarba simulada que nós fizemos aqui para justamente validar o algoritmo. Através de uma aplicação de derivadas integrais aqui para fazer o processamento, eu consigo separar só o que é a minha rebarba, que está no canto inferior aqui. Esse aqui foi a estratégia, e esse processamento é feito em tempo real enquanto o sistema está escaneando, varrendo e dando coordenadas para o segundo robô de inspeção. É engenharia aplicada aí para resolver desafios bem interessantes. Outro sistema que a gente desenvolveu, e aí entra num outro aspecto, não só das ferramentas que estão disponíveis para processamento, a luz, a lente, mas a velocidade com que essas tarefas têm que ser realizadas, né? Então, nós desenvolvemos essa aplicação com o Industrial Controller, DNI, para poder aquisitar imagem, os 4 lados. Essas castanhas que estão vendo aí, elas rotacionam na frente da câmera. A gente inspeciona todos os 4 lados da castanha para dar uma visão 360, nós conseguimos classificar em até 8 categorias diferentes em menos de 50 milissegundos, né, na ordem de 50 milissegundos por castanha, para conseguir processar até 200 quilos de castanha por hora e ser um sistema viável comercialmente. Isso só é possível porque nós utilizamos o recurso de processamento de imagem em FPGA, diferente do que é o mais comum de se falar e de se ouvir na indústria, né? Hoje, por causa dos processamentos de inteligência artificial e deep learning, se fala muito em utilizar processamento através de GPU, de placas gráficas, aceleradores gráficos, mas o acelerador gráfico, assim como um processador, continua sendo um processamento linear, sequencial, né? E o FPGA, ele é muito diferente desse contexto, porque ele não tem um sistema operacional dentro do FPGA. O FPGA é um circuito lógico digital programável. Então, eu altero o programa, eu altero o meu circuito digital a hora que eu necessito. Significa que alguns cálculos e processamentos que eu levaria milissegundos em um sistema Windows, por exemplo, eu consigo implementar alguns desses cálculos na escala de 20, 10 nanosegundos quando a gente embarca esse código em FPGA. E o LabVIEW é muito interessante e muito prático nessa parte, porque permite que em um mesmo ambiente, numa mesma linguagem de programação, a gente consiga ter domínio de executar códigos complexos e avançados em qualquer plataforma dentro da mesma linguagem. Então, nossa equipe de engenharia tem domínio de diversas linguagens, mas a gente tem uma especialidade, né, mais de 10 pessoas aqui, especialistas em programação em LabVIEW, o que facilita a gente a embarcar e usar essas plataformas e atingir esses níveis de desempenho, ok?
Mais um exemplo de alta velocidade, por exemplo, a inspeção de cigarros que a gente desenvolveu, e nesse caso a gente consegue realizar a inspeção de 10 mil cigarros por minuto. Nós estamos falando em 3,5 milissegundos para tirar foto, inspecionar e rejeitar um produto com defeito, né? Aplicações como análise e inspeção de máscaras, né? Você vê na imagem, é bem difícil por uma foto determinar qual é o problema, o que pode estar acontecendo de defeito nesse produto. Mas quando a gente usa técnicas de iluminação de maneira apropriada, como uma grade laser, a gente consegue realçar e determinar se esse produto está amassado, se ele está sujo, se ele não está de acordo com o padrão determinado pelo fabricante, e isso é feito em tempo de produção. A gente desenvolve e consegue usar essas ferramentas para poder fazer isso tão rápido quanto necessário para atender os TACT e as necessidades dos nossos clientes. Essa é uma das nossas especialidades. Dando só alguns exemplos daquilo que é possível, utilizando técnicas de iluminação controlada eletronicamente, com sincronismo digital em FPGA, em alguns desses recursos que a própria National disponibiliza e outros fabricantes também, ou mesmo utilizando o processamento de imagem de câmeras polarizadas, a gente consegue, por exemplo, fazer inspeção de até riscos microscópicos em superfícies planas, como notebooks, TVs, celulares. Isso eu digo com muita confiança, que há alguns anos atrás era o tipo de aplicação que a gente recusava porque não tinha recursos para fazer, e hoje nós já temos solução pronta, funcional, utilizando essas técnicas mais recentes, mais modernas de análise visual, ou seja, dando importância de como a ótica, a iluminação e a associação disso com boas técnicas de processamento e análise podem viabilizar. Não sei se estão vendo as imagens todas pretas aqui, e o sistema consegue determinar e enxergar riscos realmente desafiadores em produtos como uma tela plana, um vidro e etc. Aplicações no domínio orgânico, e muitas dessas aplicações a gente utiliza as ferramentas da ENAI para conseguir associar a frameworks de inteligência artificial que já existem no mercado. Para quem não conhece ainda, além das ferramentas do Vision, que a National fornece, existe uma parceria com a Intel, onde o LabVIEW pode ser integrado com um framework que a Intel desenvolveu chamado OpenVINO, que estabelece a possibilidade de treinamento e inferência de diversos outros frameworks de inteligência artificial e deep learning que existem aí hoje, já estão validados no mercado. Para inspeções em que ainda o ser humano é a melhor situação, no caso, inspeções cognitivas, né, que exigem um pouco da intuição, da experiência do ser humano, a gente utiliza essas técnicas para poder treinar o computador e ensinar o computador como realizar de maneira mais adequada essas tarefas, né? Outros exemplos do porquê que o LabVIEW é algo que a gente gosta muito de usar, quando a gente trabalha com diversos sistemas de visão, e todos eles são muito competentes, de ferramentas no mercado, a gente ainda está um pouquinho amarrado nas ferramentas que o fabricante disponibilizou. Então, se o fabricante ainda não desenvolveu uma ferramenta específica para um desafio que não foi resolvido, nós temos dificuldade de expandir isso, mas o LabVIEW permite que a gente desenvolva as nossas próprias ferramentas. Esse aqui é um caso de uma aplicação especial, em que, através de uma iluminação, uma linha laser e a detecção desses pontos, eu consigo determinar com muita precisão, utilizando ferramentas de análise estatística, best fit, qual é o sentido da mola, e isso tem aplicações importantes, por exemplo, no cliente final, em que a inversão desse sentido provocava ruído e problemas na indústria automobilística específica. Então, através dessa inspeção, a gente consegue determinar os pontos, onde estão esses centros, e utilizando o LabVIEW, a gente consegue determinar a equação dessa parábola e se o coeficiente dessa parábola é positivo ou negativo, para saber se ela é côncava ou convexa, e a partir daí a gente consegue determinar coisas que até o ser humano tem dificuldade de determinar qual é o sentido
de giro dessa mola, né? Basicamente, é, esses são os assuntos que eu queria tratar com vocês. Eu acho que eu falei bem rápido. Ainda tenho alguns minutos. Eu vou abrir para perguntas e respostas aí, João, pessoal, Hugo, quem quiser pode. Ficamos à vontade aí. William, obrigado pela apresentação. Pessoal, aqui é o João, tá, da National Instruments. Acho que vocês receberam um convite, foi a partir de mim, tá? Queria agradecer primeiro a sua palestra, William, foi nada diferente do que a gente espera da setup, né? Realmente excelente aí o conteúdo. A gente tem aqui a primeira pergunta do Lincoln. Ele fez aqui um questionamento sobre qual foi a iluminação que foi utilizada no exemplo que você deu dos óculos. Ok. Naquele caso, a iluminação não é o diferencial. Ali pode ser uma luz branca convencional, ok? O que provoca aquele efeito é a técnica dos filtros polarizadores em ângulos diferentes que estão diretamente no CCD da câmera. Uma câmera extremamente especial que promove esse tipo de função. Até enquanto a gente pesquisava, um pouco tempo atrás sobre essa câmera, nós vimos que existem muitas aplicações, por exemplo, na área militar, para a parte de detecção de submarinos, etc. Eles utilizam essas câmeras especiais porque numa única foto eu consigo escolher diferentes profundidades ou penetrações em meios translúcidos. Então é um negócio bem interessante. É a câmera que faz aquilo mesmo. Ali não é iluminação. Legal. Tem mais aqui uma pergunta do Morizak. Antes de só adereçar um ponto da Josilene, sim, a live está sendo gravada, tá? Ela vai ser disponibilizada no YouTube. Assim que a gente tiver o link, tá disponível, eu compartilho aí com vocês, tá? Quem quiser aí uma cópia, ou pode me encaminhar um e-mail, tá? Respondendo aquele que eu passei para fazer o convite. E é basicamente isso. Aqui tem mais uma pergunta do Adilson Morizaki. Para essa aplicação de inspeção de madeira, era apenas como classificadora ou além disso identificava o nó e depois ia para um processo de corte do nó? As duas coisas são possíveis, né? Ele era uma análise de classificação para detecção se tinha um nó, se tinha uma trinca, então a gente consegue classificar o tipo de falha. E uma vez você determinando isso dentro de um hardware, a gente tem condições de emitir saídas digitais específicas para poder mudar o fluxo e fazer um processo posterior em cima disso. Então, as duas coisas são possíveis. Legal, e aí acho que ele fez aqui um comentário, né? Tem processo onde tem máquinas que cortam e colam a madeira. Acho que ele complementou aí a pergunta. Você pode usar essa informação da forma que for mais apropriada, mas sim, essa foto e a inspeção é feita em tempo real, num volume muito alto, né? Uma das nossas especialidades é utilizar os recursos disponíveis para dimensionar a aplicação para rodar no tempo necessário do TACT da tua linha. Essa é uma das técnicas. Inclusive, muita gente tem dificuldade de fazer isso em alguns processos, porque se a pessoa não usa a iluminação adequada e o ajuste na lente, ou uma lente adequada para receber e capturar o máximo de luz possível no menor espaço de tempo possível, a pessoa acaba usando um tempo de exposição na câmera, que é uma configuração de software muito alta, e daí jamais ela consegue melhorar aquele tempo de processo. Então, ali algumas técnicas são uma iluminação, às vezes até exagerada, e eu fecho a íris, por exemplo, e o tempo de exposição para reduzir ao máximo, trabalhar na faixa de microsegundos de tempo de exposição, o que dá para a gente uma margem muito grande para poder tirar foto, processar e apresentar o resultado. Então, precisa de experiência em como fazer isso, mas essa é uma das nossas especialidades aí. Se tiver uma aplicação, é só entrar em contato. Legal. O Tarcísio Júnior fez aqui uma pergunta. William, você acha que é possível desenvolver um bom sistema de visão utilizando uma webcam de 4K e uma biblioteca com, por exemplo, OpenCV e Python para integrar no LabVIEW?
Depende do que você quer fazer. Eu vou explicar por quê. Se você estiver fazendo um TCC ou uma prova de conceito, tem muitas coisas legais que dá para fazer com webcam, né? E com aprender a mexer no software, etc. Qual é o problema da webcam? Por mais que a resolução dela seja algo fabuloso, 4K e etc., ela tem uma série de características construídas pelo fabricante que, para fazer uma live como a que a gente está fazendo, são ótimas, são feitas para isso, mas para fazer a inspeção são muito complicadas. Você tem que imaginar que numa câmera webcam, normalmente todos os ganhos, ela é construída para ficar, para medir o ambiente do usuário e ajustar brilho, contraste de maneira dinâmica e automática. E num sistema de visão computacional, quando você vai para uma linha de produção, você não quer que esses parâmetros sejam dinâmicos. Você ajusta esses parâmetros para que todas as fotos sejam idênticas umas às outras e os limites que você especifica para tomar a decisão sejam conhecidos e controláveis. Então é por isso que a gente não bota webcam em linha de produção e não recomendo ninguém fazer isso. E o problema nunca é resolução, muito pelo contrário. Uma resolução muito alta vai aumentar tanto também a carga de processamento necessária para tomar análise, e às vezes ela piora o teu processo e você vai levar minutos para tomar uma decisão, segundos e etc. Então, existem muitos casos que a gente especifica uma câmera de sistema de visão, e é muito comum VGA, com resolução 640 por 480 pixels, uma resolução muito pequena, mas que ela me dá uma inspeção, um contraste adequado, eu consigo enxergar com detalhe a falha que eu preciso, só que a vantagem é que é um processamento extremamente rápido, ágil, é o caso daqueles que vocês viram do cigarro, por exemplo, é uma câmera de baixíssima resolução, mas não quer dizer que ela não é útil nem prática para aquilo que precisa ser feito. Então, é uma boa pergunta, obrigado por ter perguntado, essa é uma dúvida comum, já vi muita gente improvisando, mas sistema de visão exige uma câmera especial, uma câmera que, por exemplo, a característica cromática de sensibilidade dela seja conhecida e declarada pelo fabricante. E esse tipo de cuidado em webcam não existe, né? Então você acaba tendo problemas inerentes ao processo. Legal. Temos aqui mais uma pergunta do Felipe, tá? Pessoal, fique à vontade aí para tirar qualquer dúvida, tá? A gente tem esse tempo aí específico para isso. O Felipe aqui deu bom dia, né? E perguntou: na aplicação com o Industrial Controller, qual a influência do Linux, já que o processamento de imagem foi feito pelo FPGA? Excelente pergunta. Pô, excelente pergunta mesmo. Na verdade, nessas aplicações, quando a gente usa FPGA, nós temos que pensar da seguinte forma: existem, e aí vem um pouquinho da complexidade, né? São aplicações mais avançadas. Quando você pensa em processamento de imagem, você tem que pensar o seguinte: muitas das ferramentas de sistemas de visão para processamento de imagem são baseadas em cálculos matriciais. Então, eu pego matriz num tamanho, sei lá, 16 por 16 e 32 por 32, e eu faço uma operação de matrizes. E em outras ferramentas, eu tenho uma curva, uma sequência lá, uma linha, por exemplo, de pixels, e eu vou aplicar só uma comparação. É maior ou igual a um pixel, a intensidade do pixel é maior do que um determinado valor pré-definido. Então, são duas estratégias totalmente distintas, tá? Aí, o que a gente descobre? Que sistemas microprocessados com sistema operacional com ordem sequencial, que é o caso do Linux, do Windows, etc., eles são muito bons para processar matrizes, cálculos matriciais. Assim como a GPU. A GPU foi criada e pensada para acelerar o processamento gráfico, mas exclusivamente em cálculos matriciais. Mas o que é mais comum de usar no sistema de visão, na indústria, são os cálculos analíticos pontuais, pixel a pixel, etc. Esses cálculos que não são matriciais são muito mais rápidos e melhores processados por um sistema FPGA. Então, na nossa aplicação, a gente faz um misto todas as vezes. Quando eu vou aplicar um filtro que faz um cálculo matricial, eu uso a parte do host do Linux para fazer esse pré-processamento, porque ele se desempenha melhor que o FPGA. Mas todas as decisões de limite, de threshold, detecção de borda, etc., eu faço no FPGA porque ele faz na casa de nanosegundos. Então, é um desempenho muito superior.
mas não significa que ele resolve 100% dos problemas. A gente precisa ter esse misto e é bem importante balancear como é que eu passo essas informações do host para o FPGA. Esse é uma parte do sincronismo que torna essa aplicação uma aplicação complexa. Mas é uma aplicação que, uma vez pronta e funcionando, ela tem 20 a 50 vezes de performance superior a outros sistemas de visão convencional. Legal. Eu quero fazer uma pergunta minha agora, tá? Só se você puder fazer aí nesse mesmo tópico uma asserção aí sobre a importância de se usar um sistema operacional de tempo real ao invés de um sistema Windows ou um Linux tradicional. Poxa, perfeito, isso é muito bom. Querendo ou não, estamos falando aqui de testes automatizados aplicados para resolver problemas, principalmente na indústria, né? Então, nós estamos pensando em linha de produção e etc. E eu não posso ter um sistema que ora leva 1 segundo, ora leva 50 segundos para processar e me dar um resultado, dependendo da imagem, né? Porque, querendo ou não, como nós estamos trabalhando com muitos dados, em algumas situações, dependendo do número de elementos que aparecem para um filtro, para um algoritmo de contagem de blobs, alguma coisa assim, ele vai exigir mais processamento. E um sistema determinístico permite que a gente desenvolva esses sistemas de visão computacional, mas que eu tenha certeza que a minha aplicação vai realizar todas as tarefas que ela precisa dentro do período que eu tenho disponível de TACT da linha. Então, normalmente, e a gente está falando sempre em situações na casa de milissegundos, né, microsegundos. Então, nenhum software que você faça em qualquer linguagem de programação no Windows, você vai conseguir fazer algo mais rápido do que um ciclo de máquina de 1 milissegundo. Essa é a limitação do sistema operacional. Quando a gente vai para um sistema Linux real-time, né, um Linux determinístico, o sistema operacional foi desenvolvido de uma maneira, com uma estratégia, para permitir ciclos de máquina de 1 microsegundo. Então você eleva em 1000 vezes a possibilidade de trabalhar com essas informações. Não significa que vai processar 1000 vezes mais rápido a princípio, né? Cada caso é um caso, mas significa que o sistema operacional está disponível para você de maneira confiável a cada 1 microsegundo, por exemplo, se você usar essa base de tempo. Então o determinismo vai permitir a gente trabalhar e sintonizar nosso sistema de visão para funcionar de maneira ótima dentro do TACT, atendendo a qualquer situação e variações do processo. Legal. O Vitor Lima Soares fez aqui, ó. Bom dia. O caso de inspeção de riscos e amassados não visíveis a olho nu. A iluminação é um fator limitante na aplicação? Sim, a iluminação é um fator limitante na aplicação. Existem duas técnicas hoje mais utilizadas para inspeção de risco. Existem uma delas é a Shape from Shadow, onde eu tenho uma iluminação setorial e eu ligo as iluminações de ângulos diferentes, em momentos diferentes, sincronizadas por hardware com as fotos. Eu tiro muitas fotos e faço um processamento digital de sinais disso. Então, essa primeira exige eletrônica especial, né, driver especial, rápido o suficiente e controlado, e iluminações específicas para resolver essa aplicação. Essa é uma estratégia. Uma outra estratégia, para alguns casos, é o uso da câmera polarizada, e normalmente ela depende de uma iluminação que possua também um filtro polarizador. É uma iluminação especial, você não vai encontrar para comprar, tem que fabricar uma, a gente tem condições de fabricar para vocês se for necessário, mas é uma outra estratégia. E dependendo do risco do que você quer fazer, nós já fizemos também, em alguns casos bem críticos, a combinação dessas duas técnicas. Ou seja, eu ter iluminações polarizadas disparadas em instantes de tempos distintos e um pós-processamento do resultado dessa imagem. Então, depende de aplicação para aplicação, depende do seu desafio. Te digo que isso é o estado da arte da tecnologia em sistema de visão computacional 2D. São raríssimos os sistemas que fazem isso hoje, mas é viável através desse tipo de técnica. Excelente. O Carlos Valente deu aí fez aí, pediu para deixar os parabéns aí
pelo conteúdo da apresentação, tá? E a gente tem aqui o Jorge Augusto, né? Uma outra pergunta. Assim como é possível analisar riscos, pode-se utilizar esse sistema de visão para medir a rugosidade de uma superfície? Usar uma luz incidente para analisar texturas e as sombras, entre aspas, que a rugosidade causa na peça? Por exemplo, identificar a graduação de uma lixa em linha de produção. Eu vou aproveitar essa pergunta até para dizer um pouco do que a gente aprendeu nesses 20 anos de experiência mexendo com o sistema de visão, né? Existe uma série de coisas que a gente consegue fazer. Uma das coisas que a gente faz e garante para os nossos clientes a gente sempre testa as aplicações antes de prometer qualquer resultado. As soluções são muito boas, mas existem casos e casos. Então, a característica do material, se ele é reflexível ou não, isso implica em estratégias diferentes para resolver cada um dos problemas. Então, sim, nós já fizemos aplicações de análise de rugosidade com sistemas de visão ótica. Dá para fazer em alguns casos, por exemplo, com a câmera polarizada e alguns outros recursos, com um sistema de visada direta, ou seja, luz direta e iluminação direta. Como em alguns casos você consegue fazer também, se o material for reflexivo, por um sistema indireto, projetando uma luz nesse objeto e analisando não o objeto em si, mas a reflexão causada, e a partir daí criar uma análise de rugosidade. Existem equipamentos específicos para rugosidade, por isso que precisa entender melhor a aplicação, qual é o tamanho, qual que é a precisão, repetibilidade, uma série de características, mas existem técnicas viáveis para isso sim. Bom, acho que a gente não tem mais perguntas. Se você puder deixar o seu contato aí à disposição, né, para o pessoal, fazer aí os seus encerramentos, né, e depois já disponibilizar a palavra para o Hugo. Se alguém tiver alguma dúvida nesse meio tempo, pode ficar à vontade, a gente faz aí novamente a pergunta para o William. Vou colocar no slide aqui rapidinho. Só um minuto. Eita. Pronto. Gente, para entrar em contato com a Setup, espero que vocês estejam olhando o meu slide. Vocês podem entrar no nosso site, www.setup.com.br. O meu e-mail é william@setup.com.br e o telefone de contato aqui na empresa é o 2517-8900. Perfeito. Perfeito, William. Muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Obrigado a vocês pelo convite. Que foi bem enriquecedor para muita gente e esse é o intuito, né? Trazer novas ideias, trazer novos conhecimentos nesse período, tá? Pessoal, vou aproveitar e agradecer a todos pela participação e já deixar o convite para a nossa próxima apresentação da quinta-feira, que vai ser com um outro Alliance Partner nosso, que vai ser o César Teixeira, da Blue Eye Systems. Ele vai apresentar sobre usando o NIVST e TestStand para soluções de desenvolvimento e testes de chip para IoT. Então, um assunto bem interessante também. E vamos seguir o mesmo padrão da apresentação. E muito obrigado a todos. Tá bom, William? Muito obrigado. Um abraço em todo mundo aí da Setup. E fiquem bem. Obrigado pelo convite, pela oportunidade aí, pessoal. Até mais. Muito obrigado, William. Um abraço. Tchau, tchau. Nada, tchau, tchau.